Shalom, queridos irmãos. Nós estamos aqui reunidos para mais uma aula do nosso curso de consolidação. Como nós temos aprendido já durante as outras semanas, nós aprendemos a nos relacionar com Deus neste curso. A princípio nós aprendemos a importância dos relacionamentos, depois nós aprendemos a forma com que Deus traçou para que nós nos aproximássemos dele, que é através do arrependimento e da confissão do pecado. E hoje nós vamos avançar mais um pouco nesse processo do nosso aprendizado de como nos relacionarmos com o nosso Criador. E hoje nós vamos aprender a nos relacionar com o nosso Criador como filhos. Hoje a nossa unidade 4 fala de nosso relacionamento com Deus como filho. Mas, como sempre, no início da nossa palavra, nós temos um versículo para guardar no coração. E o versículo dessa semana está lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Queridos, como nós aprendemos, existe uma forma de nós chegarmos até Deus, e é através do Senhor Jesus. Mas para nós entendermos esse relacionamento de filhos de Deus, nós precisamos entender o processo criador de Deus. Deus, ele é criador de tudo o que existe. Logo, nós somos sua criação. Deus, como criador de todas as coisas, ele colocou o homem ali no Jardim do Éden, depois de toda a sua criação, e disse para o homem cuidar daquele jardim. Então, Deus, ele cria tudo de uma maneira específica. Ele cria através da palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus, quando esta palavra é lançada, ele vem e gera toda a criação. Desta forma, todo o universo foi criado, e o homem foi criado dessa forma também. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, ele tem uma semente de Deus. Quando Deus moldou o homem do pó da terra, ele deu forma ao homem e a partir disso ele soprou a vida dentro do homem. Essa é a nossa relação com Deus. Nós somos gerados para estar próximos de Deus. A nossa comunicação com Deus é através do Espírito que Deus colocou dentro de nós. Mas tudo é gerado através de uma semente. A princípio, nós somos gerados através da semente de Deus. Mas o homem abriu o seu coração para que uma outra semente fosse colocada dentro dele, a semente de Satanás. Satanás entrou na mente do homem com uma semente enganadora, e o homem, recebendo essa semente, ele deixou de ser filho de Deus que estava ali no jardim para se tornar apenas uma criatura de Deus. E a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, ele foi colocado para fora daquele jardim. E a palavra de Deus diz que ali dentro do jardim, o homem, ele foi passado para ele, foi dada uma ordem para ele, para que ele se multiplicasse através do relacionamento com sua esposa. Mas, a partir do momento em que o homem recebeu aquela semente de Satanás, ele passou a se multiplicar debaixo de uma semente de mentira, de uma semente longe das verdades de Deus. E é dessa forma, então, que nós somos gerados.
Nós viemos da geração das pessoas que foram geradas a partir do primeiro casal, que foi colocado para fora do Jardim do Éden. A semente de Deus, ela gera coisas poderosíssimas, mas a semente do homem, que gera outro homem, ele gera pessoas através da sua própria semente, de uma semente sem comunicação com Deus. A semente de Deus, ela gera coisas perfeitas, mas a semente do homem, ela gera pessoas falhas, afastadas de Deus, como o homem estava afastado de Deus. Nós somos criação de Deus, mas nós precisamos ter esse relacionamento restaurado com Deus, e nós temos visto isso nas outras aulas. Então, Deus, ele traçou um plano para que nós fôssemos resgatados, e esse plano é Jesus Cristo. A semente de Deus, ela é a sua palavra, ela é Jesus, que significa Yahvé é salvação. A partir do momento que Deus estipulou um método de criação de todas as coisas, Deus é que determina a forma com que as coisas precisam ser geradas, que as coisas precisam ser criadas. E esse é o método de Deus. Deus lançou a palavra e o Espírito Santo de Deus gerou todas as coisas. Esse é o método de Deus, da união entre a palavra de Deus e o Espírito de Deus, vida é gerada. E isso nós podemos ter essa certeza quando o livro de Hebreus declara lá no capítulo 11, versículo 3, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Então Deus, ele precisava se reaproximar do homem. E ele precisava gerar um filho que não fosse gerado dentro do pecado. A palavra de Deus nos diz que em João, capítulo 6, versículo 33, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, através da palavra de Deus, nós aprendemos que Jesus, ele veio para resgatar. E ele é o Filho de Deus que foi gerado sem pecados, porque ele foi gerado através de uma semente descontaminada, não de uma semente humana, não gerado através do pecado, mas de uma semente do próprio Deus, de uma semente do Espírito Santo de Deus, que fez com que ele entrasse aqui na terra de uma maneira, de um método com que Deus planejou para trazer a restauração para as nossas vidas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 31 e 33 diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria ficou surpreendida com essa declaração de um anjo que foi enviado por Deus ali. E uma dúvida entrou no coração dela. Mas, no mesmo capítulo 1, no versículo 35, esse anjo declara: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E através dessa palavra que foi lançada, depois de um tempo, Jesus foi gerado dentro do ventre de Maria. O primeiro homem que entrou aqui na terra, formado pelo próprio Deus, que decidiu se tornar independente de Deus e por isso perdeu
o canal de comunicação com Deus, ele teve o seu espírito amortecido dentro de si, através de Jesus, que foi gerado, não da semente pecaminosa, mas da semente do Deus único e verdadeiro. Nós temos este canal de comunicação novamente com Deus. E Jesus, a princípio, ele foi o único Filho de Deus, a única pessoa gerada a partir desta situação de não existir pecado no nascimento dele. E, a princípio, como primogênito, através do seu sacrifício, Jesus passou por esta terra sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, morreu na cruz do Calvário para que a morte dele e a ressurreição após ao terceiro dia gerasse vida para cada um de nós. E isso nos fala o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você tem novamente um canal de comunicação aberto. João 1,12 nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O nome de Jesus, a crença no nome de Jesus, a fé no sacrifício de Jesus, nos leva a sermos chamados Filho de Deus. E quando você disse sim a Jesus, quando você aceitou essa obra que Jesus fez por você, a semente de Deus, ela foi plantada em seu coração. Aquela semente que não te dava comunicação com Deus, ela recebe a presença do Espírito Santo que vem gerar dentro de você, vem reavivar o seu espírito para que esse canal de comunicação ele seja restaurado com Deus. E essa semente que foi plantada em seu coração, ela abriu um caminho para Deus gerar em você como filho, como uma pessoa que tem novamente esse privilégio de ser chamado Filho de Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre você e fez com que a semente de Deus germinasse e nascesse em seu coração um Filho de Deus. E Deus fez isso por amor a você. E Deus fez isso para que você se comunicasse novamente com o Filho. E hoje você pode dizer: Abba Pai, Paizinho, porque através de Jesus essa comunicação com Deus é aberta. Você tem hoje um canal aberto de comunicação com Deus. E nós vamos aprender mais para frente como nos comunicarmos com Deus. Hoje nós aprendemos que nós somos filhos. Mas o filho, como filho, ele recebe algumas características do seu pai. O filho, ele carrega características do pai, características de Deus. E o filho, ele passa a se parecer com seu pai. Nós que vivíamos num mundo de pecado, num mundo de ignorância, num mundo de enganos, a partir de agora nós temos alguém que nos acompanha, o Espírito Santo de Deus, que vai mostrar para nós tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado. E um filho que se parece com o pai, ele deixa as coisas erradas para trás e volta-se à semelhança do seu pai. Deus é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus de verdades e não de mentiras. Ele é um Deus totalmente transparente. E é dessa forma com que nós vamos nos parecer com Ele. Deus, ele não vive pecando. O Filho de Deus, ele não vive pecando. Deus
nunca pecou e nunca vai pecar. Deus é verdade. Então, o pecado que nos afastava de Deus precisa deixar de fazer parte da nossa vida. E como filhos, nós vamos nos parecendo mais com o Pai. O pecado vai deixando de fazer parte da nossa vida. E o Filho de Deus também, ele começa a praticar a justiça. Não a justiça dos homens, dos pecadores, mas a justiça de Deus que nós conhecemos através da palavra, de tudo aquilo que Deus é, do Deus verdadeiro, tudo aquilo que Deus representa. A justiça de Deus, ela está totalmente acima de toda a justiça que o homem possa ter. A justiça de Deus, ela é perfeita. E é essa justiça que precisa começar a fazer parte da nossa vida. E o Filho de Deus, ele começa a amar as pessoas, a amar o seu irmão também. Nós recebemos uma nova família, uma família abençoada, que são aqueles que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A nossa família, que estava limitada a pequenas pessoas, nós recebemos milhares, milhares e milhares de pessoas como irmãos. Olha que bênção que é isso. A nossa família cresce. Pessoas que professam a mesma fé, que buscam a semelhança com Deus, que fogem do pecado, que praticam a justiça. Essa é a família. E nós precisamos amar essa família. O Filho de Deus, ele crê que Jesus é o Salvador. Isso é uma marca que nós passamos a carregar dentro de nós. O Filho de Deus, ele vence o mundo. Essa é a verdade para cada um de nós. Nós vencemos o mundo através de Jesus. Uma pessoa que não conhece a Jesus, que não tem a liberdade de se comunicar com Deus, que não tem a liberdade da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ela é prisioneira do pecado. Mas a liberdade, a presença do Espírito Santo de Deus nos leva a fugir dessas situações. E isso é vencer o mundo, é vencer o pecado, é vencer a prisão do pecado. Isso é liberdade. E o Filho de Deus também, ele passa a ser guardado do maligno. O maligno já não tem poder sobre a vida do Filho de Deus. Nós, totalmente ligados a Deus, nós nos voltamos para Deus e as verdades, elas começam a fazer parte da nossa vida. E tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, nós começamos a deixar de lado e aquilo passa a incomodar a cada um de nós. Então, quando o maligno se aproxima, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos desperta para essa situação. Quando o pecado assola a nossa mente, a nossa alma, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador fiel, ele vai trazer à tona tudo aquilo que pode nos levar a pecar. Ele vai trazer a realidade das situações de pecado que nós enfrentamos na nossa vida. E ele vai nos levar a essa liberdade. E como filho de Deus, nós começamos a nos relacionar com o Pai. E esse relacionamento com o Pai é que vai transformar a nossa vida. E nós vamos aprender na próxima semana, na nossa unidade 5, nós vamos aprender a forma como que nós nos relacionamos com o Pai. Existem muitas formas, e essas formas é o próprio Deus que diz para cada um de nós o que nós devemos fazer. No fim dessa aula, eu quero passar para vocês que na página 49 e 50 nós temos uma oração que você deve fazer diante de Deus. Uma oração de filiação divina. Você já aceitou Jesus, você tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas a importância de você fazer essa oração. E você deve procurar um lugar ali no seu quarto, um lugar onde nada incomode você, que você leia essa oração diante de Deus, com todo o seu coração, com o seu coração aberto diante do Pai.
E durante essa semana você deve continuar estudando o livro, tá certo? O livro Construindo e Destruindo Relacionamentos é parte do nosso curso de consolidação. Apenas as aulas não vão te dar uma base se você não ler o livro, se você não fizer as lições que estão constando no livro. Amém? Então, que você gaste tempo essa semana meditando na palavra de Deus, desenvolva hábitos de conversar com o seu pai, como filho, com Deus como filho. E continue a memorizar os versículos. Faça uma revisão de todos os versículos já memorizados. Continue a sua leitura do Evangelho de Marcos no seu tempo de escuta a Deus. E durante essa semana você vai ler o Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 21. Separe um lugar para estar na presença de Deus. E eu gostaria de orar por você nessa hora, para que a bênção de Deus te acompanhe, para que você continue perseverando nestas semanas de estudo. São apenas 8 semanas, mas 8 semanas que podem marcar a sua vida. Amém, queridos? Pai, eu me coloco diante de Ti nessa hora, para orar por todos aqueles que estão sendo consolidados, meu Deus. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, mas que acima de tudo o Senhor dê força para cada um deles, para que eles perseverem na busca de um relacionamento como filhos, meu Deus, em nome de Jesus. E como filhos, que o Senhor esteja guardando-os, livrando-os do mal, livrando-os de toda a armadilha, para que na perseverança, na busca da Tua palavra, eles cresçam em sabedoria, em discernimento, e que a cada dia se pareçam mais contigo. É essa oração que eu faço, pedindo a Tua proteção, a Tua guarda e a Tua boa mão, conduzindo os Teus filhos a um novo patamar de relacionamento contigo. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.